história começa com alguém explicando que, um dia, o mundo se viu diante de uma calamidade sem precedentes. Torres e dungeons brotaram do nada, como se arrancadas das profundezas da terra, trazendo consigo monstros terríveis e impiedosos. Esses monstros atacaram a humanidade sem misericórdia, lançando o mundo em um abismo de desastres e caos. A Península Coreana, em especial, foi devastada por essa calamidade. Os ataques dos monstros eram ferozes. A região se tornou um inferno, onde a esperança parecia ter se sumido. Mas, como diz o ditado popular, é na escuridão que as luzes mais brilhantes surgem. Do seio do desespero, heróis inesperados se ergueram para defender a humanidade. Monstros horripilantes emergiam de torres e dungeons misteriosas, lançando o mundo no caos. A Coreia do Sul, com bravura e inteligência, enfrentou a crise e se ergueu como uma nação poderosa, rivalizando com os Estados Unidos. Na batalha épica contra os monstros, com o objetivo de aprimorar suas habilidades e proteger o mundo, a Coreia fundou uma instituição, equipada com engenharia mágica de última geração. Essa instituição, conhecida como o Cubo, se tornou um centro de excelência, moldando os futuros heróis da humanidade. Uma indústria inovadora floresceu, impulsionada pela tecnologia mágica, transformando a Coreia em um gigante global. A nação se tornou um refúgio para heróis de todas as partes, que buscavam aprimorar suas habilidades e defender a humanidade. E o Cubo é o lugar onde o herói que salvará o mundo está, junto do seu rival. Isso tudo que nos foi explicado até então era apenas um contexto histórico. Como eu sei disso? Pois quem criou esse mundo foi o nosso autor e protagonista Kim Ha-jin. Mas tem um problema. O que acontece quando o próprio autor é invocado dentro de sua própria novel? Muda a cena e estamos em um tipo de estádio enorme com várias pessoas. E lá no meio do estádio, duas pessoas se destacam. Uma delas é o protagonista da novel Suho e o outro é a professora que vai entregar o seu prêmio. Ela anuncia que, em primeiro lugar, no primeiro ano de cadetes, o vencedor é Kim Suho. Então, o nosso prota-autor, vendo essa cena de longe na arquibancada, se dá conta de que ele realmente está preso em sua própria novel. O mundo que ele criou está bem na frente dos olhos dele. A Cubo, os cadetes e até o protagonista da novel dele, o Kim Suho, estão ali. De repente, ele começa a escutar as pessoas da arquibancada, falando o quão incrível, lindo e talentoso o Suho era, e que queriam ter metade do talento dele. Então Ha-jin, o autor, nos explica que o Suho é o protagonista da novel dele, a pessoa que vai guiar esse mundo dominado por monstros e heróis. Ele tem os traços de um herói justo, honesto, que defende o bem e a justiça. Mas o que muitos não sabem é que Suho esconde um grande segredo de todo mundo. O que ficou em segundo lugar e aparentemente não gostou nada disso é o Jong-hak, um garoto de cabelos brancos e olhos amarelos, Shin Jong-hak. Ele é da quarta geração da grande corporação Jinsung, e o potencial dele é tão grande que ele pode rivalizar com o protagonista Suho. Mas ao contrário de Suho, Jojek acredita na doutrina do elitismo, onde quem tem mais poder e dinheiro é quem deve estar no topo. Eles podem ser apenas cadetes agora, mas no futuro Jong-hak vai se tornar um vilão cruel e maligno por conta do complexo de inferioridade que ele tem com o Suho, e eles vão lutar entre si como luz e trevas. Mas então nosso prota-autor se pergunta, se eles estão ali os dois juntos, então quem sou eu? Quando do nada alguém vem e toca o ombro dele chamando ele pelo nome. Aí Shudong, você dormiu mal porque tá tão disperso assim? E o Ha-jin se pergunta quem diabos é Shudong, mas o menino responde que ele é o Shudong. O Ha-jin tenta achar esse nome nas memórias dele, mas falha miseravelmente, ele não lembra desse nome. Mas e se ele ver o rosto do personagem? Talvez ele se lembre pelo rosto. Quando de repente seu amigo toca em Shudong e aponta em uma direção, era o telão do estádio, onde mostra o rosto de Shudong, que nada mais é do que um grande e lustroso ponto de interrogação. E foi assim que Ha-jin descobriu que ele tinha sido transportado para dentro da sua novel, no corpo de um NPC enche-linguiça que ele nunca nem escreveu nada sobre. Ele explica que além de ninguém ligar para o fato dele não ter rosto, ele também não tem nenhum contato com nenhum dos personagens principais da história. Ele é apenas um grão de areia no meio de toda essa confusão. O Ha-jin relembra como tudo começou. Um dia um e-mail estranho chegou na caixa de entrada dele. Confuso, ele abre para ver o que era. No e-mail era alguém desconhecido com uma proposta de mudança da novel. Mas o desconhecido não tinha interesse em republicar a novel, ele queria apenas refazer a história apenas para sua própria satisfação. O Ha-jin acha estranho porque a novel dele parou de ser feita há mais de um ano, pois o Ha-jin teve uma depressão pesada na época. Por que alguém gostaria de mudar uma história que parou de ser feita? O Ha-jin não sabe se era porque ele sentia algum tipo de culpa ou algo assim, mas a resposta que ele tinha dado para aquele fã mudaria tudo e seria a principal causa de tudo o que aconteceu.
Então voltamos para dentro da novel com o Rajin lavando a sua lustrosa interrogação e fala que até está se acostumando com esse rosto depois de 2 semanas ali. Mesmo assim, ele tentou todos os métodos possíveis nessas 2 semanas, mas nenhum funcionou. Ele não conseguiu descobrir quem jogou ele ali ou por quê. Ele se dá conta de que vai ter que ficar ali naquele mundo por um bom tempo. Confuso, ele se pergunta se por acaso esse mundo vai continuar até depois da parte em que a novel parou, então seria por volta de 10 anos. O Rajin fica apavorado, ele vai ter que ficar preso por 10 anos, que piada de mau gosto é essa? Ele tem uma vida também. Então ele se anima, joga uma água no rosto e diz que é só ele pensar em jeito de voltar. E ele sabe que por enquanto não tem nenhum outro jeito senão seguir na história principal. Se ele conseguir chegar até pelo menos o meio da história, depois vai ser só mais alguns acontecimentos até o lançamento da novel parar. Mas para isso, em primeiro lugar, ele vai ter que ir para a escola. Muda a cena e temos a explicação do que é Akubo. Akubo é uma ilha artificial localizada no Mar Leste, onde aproximadamente 50 mil pessoas, incluindo os cadetes provisórios de heróis, vivem, uma cidade formada por pessoas talentosas na magia e em habilidades variadas do mundo todo. A existência da Akubo é um dos motivos da Coreia ser chamada de uma das maiores potências do mundo. E no centro dessa cidade, e também o estágio principal da novel do Rajin, a escola de treinamento de heróis, Kubo. O Rajin sabe que até entre os candidatos de herói que têm habilidades especiais raras, os chamados talentos, só um número muito pequeno de elites podem se tornar cadetes da Kubo. Enquanto olha para a mão de Shudong, o Rajin pensa que, apesar de não saber quais são as habilidades dele, se ele veio para Kubo, então quer dizer que o Shudong deve ter um grande talento, e qualquer que seja esse talento, tomara que seja algo útil, pois ele vai precisar bastante, já que essa escola é bem perigosa. Rajin então entra na sala, tem vários alunos já sentados em seus lugares cuidando de seus afazeres, enquanto o Rajin pensa que essa é a aula de verdade, o centro dos episódios da Kubo, onde os antagonistas e vilões, parceiros e rivais, e o lugar onde o protagonista dessa novel está. Em breve cada um deles vai formar seus grupos e por causa disso eles vão se deparar com várias situações. Nosso prota pensa que ele vai ter que passar 10 anos com esses caras. O que será que o futuro esconde? O Rajin vem subindo as escadas depois de um longo dia de estudos, se perguntando como o dia passou rápido, então ele é interrompido com uma caixa misteriosa na frente da sua porta. Ele se pergunta se essa encomenda é algum item pessoal do Shudong ou algo do tipo. Ele vai abrindo a encomenda e descobre que na verdade é o notebook dele, diante dele vir para dentro da novel. Ele se espanta se perguntando o que caralhos isso tá fazendo aqui. Então ele abre o notebook e na tela aparece uma tela de loading seguido de um texto escrito, iniciando sincronização. Mas do nada, o notebook emana uma luz muito forte, quase deixando o Rajin cego. E na tela aparece Kim Chudong PH 54 sincronização de Kim Rajin começando. Configurações estão sendo baixadas, então mostra os atributos variáveis e invariáveis dele, junto com o talento e a maestria que estão vazios. E o atual título dele é Aprendiz. O Rajin reconhece isso e no momento em que ele vai para tocar na tela, a sincronização já está em 99%. Então aparece uma janela de status com um texto que diz Autoridade única, intervenção de cenário adquirida. Logo em seguida, a tela do notebook se quebra e o verdadeiro rosto do Rajin é finalmente revelado juntamente com uma mensagem que diz Todos os atributos reiniciaram devido à sincronização. A sincronização foi completada com sucesso. O Rajin fica espantado quando olha para a tela do notebook. Ele está vendo que o rosto dele agora finalmente tomou a forma do rosto original que ele tinha antes de vir para dentro da novel. Ele se pergunta o que aconteceu e o que são essas coisas na sua volta, quando de repente uma tela dizendo sincronização completa aparece na frente dele. O Rajin instantaneamente se dá conta do que é aquilo, uma ascensão. Ascensão é um fenômeno do despertar que acontece quando uma pessoa ultrapassa todos os seus limites. Com a ascensão você consegue ver seus talentos, habilidades e muito mais coisas, e também consegue ficar mais forte com um método muito mais eficaz do que antes. Simplificando, você consegue ver sua janela de status. Rajin decide que vai abrir algumas janelas e verificar uma de cada vez, e o que mais chamou a atenção dele, sem sombra de dúvidas, foi aquele like que você deixou nesse vídeo. Muito obrigado por acompanhar e se quiser parte 2, comenta aqui e dá like para eu saber que você gostou. E não esquece de ativar o sino para não perder as próximas obras. Tamo junto, fique com Deus.